Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 15. Vamos expor então esse capítulo deste livro histórico. Trabalhamos semana passada o capítulo 14 e essa semana vamos trabalhar o capítulo 15 de 1 Samuel. Bom, eu queria começar pensando com os irmãos a respeito do contexto desse texto. É interessante que nos capítulos anteriores vimos Saul deixar a desejar na sua lealdade, na obediência para com Deus. Bom, isso é nítido. Neste capítulo não será diferente. Saul, mais uma vez, vai deixar a desejar, então, no cumprimento da vontade de Deus. Ele, enquanto líder, rei de Israel, recebe uma ordem do Senhor. E esta ordem ele precisava acatar. Deus então diz a ele: você deve ir e atacar a nação de Ameleque. Você não pode deixar nada para trás. Deus falou o seguinte: e nada lhes poupes. Vá e destrua tudo da nação dos amalequitas. Porém, ele não fez. Saul descumpre mais uma vez, queridos, a ordem do Senhor. Ele faz aquilo que lhe apraz, aquilo que está no seu coração. Saul, mais uma vez, deixa a desejar na sua fidelidade para com Deus. Assim, Saul colhe a consequência, como ele colheu anteriormente, ele colhe mais uma vez a consequência da sua desobediência. Samuel deixou bem claro para ele: visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Está aqui no versículo 23 deste capítulo 15. Como podemos então dividir esse capítulo? Do versículo 1 ao versículo 9, Deus dá uma palavra de ordem para Samuel, para Saul. Do versículo 10 ao versículo 12, Deus fala com Saul. Perdão, irmãos, eu estou fazendo um trocadilho aqui, viu? Deus fala com Samuel sobre a desobediência de Saul. Do versículo 13 ao versículo 23, Samuel vai ao encontro de Saul e expõe seu pecado. Do versículo 24 ao versículo 31, Saul reconhece que transgrediu a lei do Senhor, porém já era tarde demais. E do versículo 32 ao versículo 35, Samuel mata Agag. Quero então deixar por tema a grande proposta: fomos chamados a obedecer. Fomos chamados a obedecer. E é isso, queridos, que a gente vê desde o início da criação do homem. Desde Gênesis, Deus então convocando, levando a consciência do homem, de Adão, à obediência, tanto dele como também de Eva. De toda árvore do jardim comerás, menos desta. E Deus então orienta, ordena, direciona então o homem à obediência, a estar sobre a sua vontade. O Senhor estabeleceu, queridos, princípios para obedecermos. Assim Deus nos criou para nos sujeitarmos a Ele. Somos sua criação, sua obra de arte. Fomos criados para a glória de Deus. Mas para o nome dele ser glorificado por meio de nossas vidas, temos que obedecer aos seus princípios, aos seus mandamentos. E esses mandamentos e esses princípios nos conduz a uma vida reta diante da sua presença. Vida esta que agrada a Deus.
e que leva-nos a trilhar no caminho da obediência. Neste sentido, devemos viver fundamentados nessa verdade. Fomos criados, fomos chamados a obedecer ao nosso Criador, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nos debruçar nessa narrativa histórica para extrairmos algumas lições para as nossas vidas. Hoje eu quero me ater em 3 delas. Domingo que vem a gente vai concluí-la com mais 2 pontos, mais 2 considerações. Quero ler o texto antes de considerar alguns pontos aqui que eu julgo de fundamental importância para nós. Versículo 10 e 11 eu quero ler. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. Quero já extrair aqui o primeiro ponto dessa mensagem, que se encontra no verso 1 a 9. Deus dá uma palavra de ordem para Samuel. Perceba comigo e veja no versículo 1. Disse Saul a Samuel. Samuel era usado muito por Deus, era o porta-voz de Deus para transmitir a fala, a mensagem de Deus para seu povo, em especial para Saul, ok? Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, a ideia aqui é ouça, pois as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque, rei dos Amalequitas, que fez a Israel tornar-se oposto no caminho, quando este subia ao deserto. Versículo 3: vai, pois, agora, fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos, criança de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Saul, versículo 4, convoca o povo e fala para o povo o que eles iriam fazer. Isso está no versículo 4. Leva o povo então a Talaim. Levanta 200.000 homens de pés e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, versículo 5, Saul, a cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com ele, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sul, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Versículo 9: e Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Olha que interessante, não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Perceba, irmãos, que Deus usa a vida do profeta Samuel para levar uma mensagem para Saul. Deus fala para Saul
ir até a nação dos amalequitas e destruir tudo que pertence a eles. Na verdade, o texto aponta para Amaleque, porém, a ideia é abrangente. Os amalequitas. Quem foi Amaleque? Amaleque era o filho de Elifaz, um dos filhos de Esaú. Sua mãe, Timina, era uma concubina. Posteriormente, os amalequitas se estabeleceram no sul de Canaã, no Negueb, embora alguns habitassem na região montanhosa de Efraim. Eles eram nômades, também ficavam peregrinando pelo deserto. Vimos nas Sagradas Escrituras, queridos, que desde o princípio os amalequitas se fizeram contra os israelitas. E continua fazendo isso até o tempo de Davi. Os amalequitas se tornaram um povo marcado quando atacaram então Israel no deserto, depois que eles fugiram. Moisés esperava, queridos irmãos, que Israel exterminasse os amalequitas que estabelecesse na terra. O fato de os israelitas não terem atacado, destruído de maneira plena os amalequitas, ele, no decorrer da história, ainda trazia assombro, assombro para os israelitas. Por isso então que o Senhor falou para Saul: destrói tudo, não poupes nada. Versículo 3, Deus dá uma ordem a Saul. Saul, a priori, ele, queridos, ataca os amalequitas, recebe a ordem, acata esta ordem, convoca o povo, os homens, para a peleja contra os amalequitas. Perceba que Deus sempre estabelece o princípio para nós. Na verdade, estes princípios já foram estabelecidos. Os mandamentos, a lei do Senhor para nós. É isso que o Senhor deseja para o seu povo. Deus estabeleceu leis, seus mandamentos, seus juízos para o seu povo cumprir, viver e aplicar no viver diário. Desde o início que o Senhor vem orientando, ministrando, ensinando ao seu povo, a Saul, sobre a obediência. Lá no capítulo 8, versículo 7, 9 e 22, Deus orienta Samuel para orientar o seu povo. Obedeçam a Deus. No capítulo 10, versículo 8, Deus usa Samuel para orientar Saul. Olha, obedeça ao Senhor. No versículo 25, Saul orienta o povo enquanto aos direitos e deveres do rei, e pede para deixar registrado e perante ao Senhor, sempre orientando, sempre ordem, princípios eram estabelecidos por Deus para o seu povo, como nos dias atuais. No capítulo número 12, versículo 14, 20, 25 e 24, Deus usa Samuel para orientar o seu povo, como também ao rei Saul. Em Êxodo, queridos, capítulo 20, versículo 17, também repete-se em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 1 a 21, temos os mandamentos estabelecidos pelo Senhor para o seu povo. E esses mandamentos são autênticos, atuais, imutáveis, irrevogáveis, suficientes até os dias de hoje. Está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 35, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Esse é o chamado de Deus para nós. Esse é o chamado de Deus para seu povo, para a sua igreja. A obediência. Para a obediência. Fomos chamados a obedecer ao nosso Deus e Pai, ao soberano, ao Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e do mar, o nosso Criador, o nosso Redentor. Fomos chamados a obedecê-lo, a estar debaixo das suas ordens, das suas orientações. Talvez isso espante a muitos, e você possa até pensar, possa até passar esse pensamento no seu coração: Deus só dá ordem, Deus só manda, temos que fazer, tem que fazer.
Amados, tudo que o Senhor, nosso Deus, quer de nós, para nós, melhor dizendo, é o melhor. É o melhor para nossas vidas, para a sua igreja, para o seu povo. Deus tem pensamentos de paz, planos extraordinários para a sua igreja, para o seu povo. E não pensamentos maus, e não planos falíveis. Faça só a sua parte. Obedeça. Porque a ordem Deus já deu. Em submetermos à sua vontade, em estarmos debaixo da sua vontade, no centro da sua vontade, em ouvir a sua voz, os seus ensinamentos, a sua verdade, a sua palavra, e aplicar essa verdade no nosso viver diário. Obedeça. Voltem-se para essa verdade. Se prostre a essa verdade. Nós fomos chamados à obediência. Temos que nos submeter a Deus, aos seus mandamentos, à sua lei, à sua verdade. Essa verdade é que vai mudar a nossa vida. É essa verdade que vai nos direcionar pelo caminho da retidão. É essa verdade que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É essa verdade que muda o nosso ser, que nos confronta, que aponta o nosso pecado, que nos leva à consciência que a vida que nós estamos vivendo não é a vida que agrada a Deus, mas essa verdade nos leva para o caminho da santidade, o caminho puro, o caminho perfeito, o caminho que leva para os céus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele nos traz vida, e vida com abundância. Essa verdade gera vida, e você precisa estar submisso a esta verdade, obediente à lei do Senhor. Mas eu quero dar um jeitinho, mas eu quero, né? Mas queridos, não tem jeitinho na lei do Senhor. Não tem meio termo na lei do Senhor. Você deve se submeter, minha querida Cosmita, meu querido irmão Simar, Wenderman. Você deve, minha querida Liana, se submeter a essa verdade. Minha querida irmã Alessandra, meu querido irmão Erisvaldo, Helenita, você deve se submeter, meu querido Thales, minha querida Maria do Amparo. Se submeta à verdade de Deus. Nós, povo, a sua igreja, Deus estabeleceu esses princípios para nós, e nós devemos estar pautado nesses princípios, na sua verdade, na sua palavra. Muito bem. Deus enviou Samuel a Saul e lhe deu uma ordem: vai. Segundo ponto da mensagem está a partir do versículo 10 ao 12. Deus fala com Samuel sobre a desobediência de Saul. Bom, Deus mandou ele exterminar tudo, não deixar nada para trás. Ok. Lemos do versículo 9 que Saul e o povo, eles pouparam o rei Agag, e pouparam também o melhor das ovelhas, dos bois e dos animais gordos, como também dos cordeiros. Bom, aquilo que é interessante, eles aí exterminaram. Versículo 10 diz o seguinte: então veio a palavra do Senhor ao profeta Samuel, dizendo, isso o Senhor falando com Samuel: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. Versículo 12: madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou a descer a Gigal. Deus dá uma orientação, uma ordem, porém Saul não cumpre a ordem que o Senhor dá. Olha o que o Senhor falou para Samuel: arrependo-me de ter constituído Saul como rei. Ele falhou, ele errou, ele deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. Na versão NVI diz que Samuel ficou
tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou a noite toda ao Senhor. A expressão hebraica, queridos, que nós encontramos aqui, traduzida como desviou de mim, é usada em outras passagens para se referir a uma rebelião grave contra o Senhor. Vamos encontrar essas expressões em outros momentos, em Números capítulo 14, versículo 43, capítulo 43, versículo 15, em Josué capítulo 22, versículo 16, enfim, vamos encontrar em outros momentos. Desviou de mim, rebelião grave contra Deus. Foi o que Samuel cometeu e Deus revelou, Saul cometeu e Deus revelou para Samuel o pecado de Saul. Uma outra expressão que encontramos nesse verso é: não executou as minhas palavras. No hebraico traz a seguinte ideia: e minhas palavras ele não estabeleceu. A palavra estabelecer é associada à palavra aliança de Deus. Significa obedecer a palavra de Deus, ou a palavra que Deus ordenou. Então perceba que Deus ordenou. A ideia é que Deus fez uma aliança. Deus empenhou a sua palavra, para que Saul pudesse também empenhar sua palavra para a execução da missão dada por Deus. Muito bem, mais uma vez, ele não cumpre. Percebam que Saul pega contra Deus. Ele acatou a sua vontade, mas não a vontade de Deus. Ele foi e pegou aquilo que ele julgava melhor, do bom e do melhor dos amalequitas, mas ele não acatou a vontade de Deus. Eu acho interessante aqui, outra expressão que encontramos é que Saul ficou contristado, ou seja, entristecido, e clamou ao Senhor a noite inteira. O texto, querido, não informa, não mostra o conteúdo e o propósito do clamor de Samuel ao Senhor, nem o objeto desse clamor. Perceba, Então Samuel, versículo 11, a parte B, se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Em outras passagens, clamar descreve um clamor de aflição. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 8 e 10, a gente vai ver o povo de Israel suplicar a Samuel para clamar diante de Deus pela... E Samuel, no versículo 10, clama então a Deus para livrá-lo do mal dos filisteus. O termo é usado para o clamor de intercessão proferido por Samuel em favor de Israel. E aí a gente vai encontrar também no capítulo 7, versículo 8 e 9. O 9 traz essa expressão, Notem, por, clamar por, em favor de Israel. Mas aqui no versículo 11 não ocorre uma expressão preposicional, Então não ocorre essa ideia. Por que então Samuel, ou para quê? Qual é o motivo que Samuel está clamando a Deus? Perceba que Deus revela a Samuel o pecado de Saul. Samuel fica muito triste com a situação. Lamentável a atitude do rei, do líder do povo de Israel, que foi ungido por Deus para liderar o seu povo. A Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado, que a luz trará à tona aquilo que se faz nas trevas. Paulo deixa bem claro isso em Efésios, no capítulo 5, versículo 13: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz,
perceba que tudo que está em trevas, que é feito em trevas, será então desvendado, tá? Mostrado pela luz. Pois bem, Deus revela para Samuel o pecado de Saul. Fico a pensar nessa tristeza de Samuel. Fico a pensar como Samuel então, diante do Senhor, muito triste, não suplicando por misericórdia de Saul, mas clamando a Deus, ou lamentando diante de Deus, porque haveria consequência disso tudo, tanto para Saul como também para o povo de Israel. E Samuel se preocupa, Samuel fica triste, Samuel fica realmente angustiado diante de uma situação dessa, porque ele está ouvindo diante da atitude, do comportamento de Saul, da sua desobediência. E é interessante que há um contraste na vida de Samuel para a vida de Saul. Desde o início que Deus vem chamando Samuel para servir. Samuel tinha 13 a 14 anos de idade quando ouviu a voz do Senhor o chamar: Samuel, Samuel. E ele respondeu na terceira vez: fala que o teu servo ouve. A partir de então, Samuel, em um processo de relacionamento, em um processo de comunhão, em um processo de fidelidade, obediência, lealdade a Deus, começa a ter essa vida pautada no Senhor, diferente da vida de Saul, que vimos no início da sua narrativa, da sua história, que era um menino que nem conhecia, um homem que nem conhecia, ou um jovem, né, propriamente dito, um jovem que nem conhecia falar sobre o profeta Samuel, aquele que representava o povo diante de Deus, o povo de Deus diante de Deus. Ele nem conhecia. Um jovem que não tinha relacionamento com Deus, não tinha comunhão com Deus, não tinha intimidade com Deus. Diferente de Samuel. Vejo Samuel diante do Senhor. Imagino. Eu não acredito que esse homem mais uma vez errou. Eu não acredito, Senhor, que ele fez isso. Consequência para ele e para o seu povo, o povo de Israel. Eu tenho clamado, eu tenho orado, eu tenho intercedido, eu tenho orientado ele a conduzir pelo caminho da vereda da justiça, em fidelidade. E vamos encontrar isso no capítulo 12. Samuel fala no versículo 24: tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede, com grande coisas vos fez. Versículo 25 diz: se porém perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como também o vosso rei, tanto o povo de Israel como também o rei. Então Samuel diante do Senhor, imaginação minha, contristado, com o coração triste, amargurado. Nossa, não acredito que ele errou, que ele vacilou, que ele não cumpriu a sua vontade, Pai. E olha que ele foi escolhido pelo Senhor, ungido pelo Senhor para ser rei, líder, governador do seu povo, para governar o seu povo. Queridos, Deus nos chamou à obediência e nós devemos pautar a nossa vida nesta verdade, para que não haja nenhum tipo de situação na nossa caminhada e Deus não se entristeça com a nossa vida de outros para nos dar o erro, nos mostrar, porque Deus sempre vai mostrar alguém, talvez nem a você mesmo, mas vai mostrar a alguém o que você está fazendo. Esse alguém vai te procurar, porque vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai sentar com você com todo amor, com todo carinho e vai lhe mostrar: meu filho, minha filha, o que você está fazendo, o que o Senhor me mostrou que você está fazendo, não é do seu agrado, não está alegrando o coração dele, não é a sua vontade.
mandou você obedecer, ser fiel a Ele, ter uma vida de santidade, ter uma vida perfeita na sua presença. Muito bem. Deus revela a Samuel o pecado de Saul. O terceiro ponto para a gente concluir nessa noite está aqui, no 13 ao versículo 23. Samuel vai ao encontro de Saul e expõe seu pecado. Então ele aguardou, né? Ele madrugou para ir ao encontro de Saul pela manhã. O Samuel, versículo 12. Saul, é o primeiro momento que ele faz isso, para a gente ver alguns traços, né, da sua soberba, talvez prepotência, né, de querer seu destaque. Ele vai, levanta um altar, um monumento, tá, em sua homenagem à vitória que ele obteve contra os amalequitas, em parte. Depois do versículo 13, veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executai as palavras do Senhor. E é interessante que na versão de veio diz que Saul acusou Samuel. Olha, ele crente que estava abafando: não, eu estou certo, eu fiz tudo que o Senhor mandou. Então disse Samuel, versículo 14: que balido, pois, de ovelhas é este que meus ouvidos ouvem, e que mugido de bois é esse que eu ouço? Versículo 15: respondeu Saul: de Amaleque nós os trouxemos, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Olha. Então disse Samuel a Saul: espera, te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Samuel: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Por que você fez isso? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei dos amalequitas, e Amaleque, e os amalequitas o destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, e o melhor do desígnio, a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: tu porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atentar é melhor do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeita a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Samuel vai ao encontro de Saul para revelar o seu pecado, pois o Senhor tinha revelado e enviado Samuel para ir ao encontro dele. Ao chegar à presença de Saul, Samuel começa a questionar Saul se de fato ele tinha cumprido a vontade de Deus, a ordem que o Senhor tinha deliberado para ele. Porém,
Para a tristeza de Samuel, ele não tinha cumprido a ordem. E ainda não falou a verdade. Ele não poderia ter cumprido a ordem, porque infelizmente no seu coração fervilhava outros desejos, outras vontades. Sem contar que ele temeu o povo. Em vez de ouvir a voz de Deus, ele ouviu a voz do povo. Ele não poderia cumprir a ordem de Deus, o ungido, rei de Israel, chamado, escolhido por Deus a liderar o seu povo, tomado pela sua presença, pelo seu espírito, com o coração transformado. Ele não poderia ter dito que não cumpriu a ordem em sua totalidade. Se assim podemos dizer, ele poderia também informar: olha, eu fui, mas eu não cumpri na totalidade aquilo que foi me ordenado, aquilo que o Senhor deixou como verdade para mim. Na verdade, era para ele dizer o que ele fez: pequei, como deixou bem claro no versículo 24, transgredi o mandamento do Senhor. Mas pelo contrário, ele disse que cumpriu. Versículo 20: dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E é interessante, né? A justificativa que ele dá: não, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho que ele me orientou. Só trouxemos o seguinte: a gente deu um jeitinho, né? A gente trouxe Agag, rei de Amaleque, dos amalequitas. Destruímos a totalidade dos amalequitas, deixamos só alguns animais que nós julgamos de extrema importância para nós. Queridos, desde o início que Saul deixa a desejar em seu relacionamento com Deus, em sua lealdade para com Ele. Desde o capítulo 9, que vemos Saul deixar a desejar na comunhão com o Senhor. Ele não conhecia Deus na sua plenitude, não tinha comunhão com Deus, não tinha intimidade com Deus. Ele não conhecia nem Samuel, aquele que representava o povo de Israel, representava o povo diante de Deus. Lembram que ele foi com seu servo a determinado local em busca da jumenta do seu pai? E o seu servo então que orientou: olha, nessa cidade tem um homem de Deus, ele pode nos agraciar, ele pode nos beneficiar. No capítulo 10, o profeta Samuel dá uma ordem no verso 8: me espere em Gigal por 7 dias, pois vou ter contigo e vou orientá-lo o que você deve fazer. Já no capítulo 13, ele deixa a desejar em sua obediência. Ele não espera por Samuel, ele vai e oferece sacrifício ao Senhor. Versículo 9. Quando Samuel lhe pergunta por que ele tinha oferecido sacrifício e não tinha esperado por ele, ele diz: fui forçado pela circunstância. Justificativa. No capítulo 12, vimos Samuel abrir seu coração em seu último sermão sobre arrependimento, e fez isso diante do povo de Israel, levando-os à consciência do arrependimento e dos atos indesejados que seus pais e eles também praticaram. E Samuel diz: tão somente, pois, temei ao Senhor e serviu fielmente de todo o vosso coração, pois vede com grandes coisas fez o Senhor. Se porém perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós, tanto o povo, como também o vosso rei, como Saul. No capítulo 14, Saul faz o povo de Israel jejuar durante um tempo de cansaço físico, mental, de fadiga. Após um conflito contra os filisteus, ou até mesmo durante, né? Ele impõe, queridos, impõe um juramento para que o povo não cumprisse esse juramento.
E no final, ele mesmo não cumpre o juramento. Porque o seu filho não ouviu o juramento, Jonatas, não ouviu o juramento, fez uso do mel, e ele falou que era para todo mundo jejuar. E um momento que ele quer ir ao encontro dos filisteus, ou de encontro em uma batalha, ele consulta Deus, Deus não responde, e ele vai então buscar informações, porque Deus não está respondendo. Alguém aqui, vamos saber, se foi o meu filho, ele vai também ser penalizado, e a consequência disso aí vai ser a morte. Descobre que foi Jonatas que pecou. Ele mesmo diz: pronto, pode me matar, pai. E aí o povo intercede por ele e ele não o cumpre, deixa a desejar, ele não cumpre o voto que fez ao Senhor. Já nesse capítulo, irmãos, Saul deixa a desejar na ordem dada por Deus em destruir todos os amalequitas. Porém ele não cumpre, ele não faz o que Deus estabeleceu para ele fazer. Vimos no capítulo 9, versículo 13, as meninas se portarem de forma decente diante das orientações estabelecidas pela lei do Senhor. Só podemos comer quando o sacerdote Samuel voltar da oferta de sacrifício. Olha a consciência dessas meninas. Não, ele tem que voltar e abençoar a nossa refeição para a gente então poder comer. No versículo 14, o povo obedece ao rei, a Saul, quando ele impõe o jejum. Temos um exemplo de obediência, o sacerdote Samuel, que ouve a voz do Senhor e desde o início, desde o processo inicial de relacionamento com Deus, coloca aos seus pés em obediência a Deus, em obediência a seu chamado. Enfim, só Saul que deixa a desejar a obediência a Deus. E o pior, ainda mente. Tenha cuidado, irmãos. Todo cuidado é pouco com a nossa vida cristã, com a nossa procedência enquanto cristãos, enquanto servos do Senhor. Precisamos ter cuidado no relacionamento para com Deus, pois precisamos prestar obediência de maneira plena a Ele. Deus nos chamou para obedecermos. Obedeça ao Senhor, obedeça aos seus mandamentos. Saul, na verdade, ele sempre se preocupava com os rituais, com a sua liderança, com os seus desejos, com as suas vontades, com o formalismo religioso, com os rituais religiosos. Porém, o Senhor quer obediência, vida submissa a Ele. Saul confronta ele: por que você fez isso? Versículo 22, por quê? Porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer, Saul, é melhor do que o sacrificar. Vocês pensaram em trazer os melhores animais para sacrificar ao Senhor, mas o Senhor deu uma palavra para vocês obedecerem. Por que não obedeceu? O atentar à submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Eu entendo que vocês pegaram os melhores animais para oferecer, sacrificar ao Senhor, mas muito melhor do que isso é a submissão a Deus, a sua vontade, a sua palavra. Você
sabia que isso é rebelião? E rebelião é como um pecado de feitiçaria. Você sabia que você se tornou como um feiticeiro? E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar? Você sabia que você portou como idólatra? Você cultuou a ídolos com sua arrogância? Obstinação, arrogância. É interessante, irmãos, que a gente se porta da mesma forma. Não, mas eu trato bem a meus irmãos, eu só não quero meia com ele, eu só não quero intimidade com ele. A gente cria especulações dentro das nossas justificativas para tentar viver uma meia-verdade ou a meia-ordem de Deus. Não, mas eu amo meu irmão. Será que de fato nós amamos? Porque não, eu não trato mal ele, mas também não quero a aproximação dele. Vem cá, o mandamento não é para a gente amar. E por que nós nos portamos diferente? A gente quer uma meia-verdade. Existe uma meia-verdade? Uma meia-verdade significa que existe uma meia-mentira. Se é meia-verdade, porque a outra parte é mentira. Deus se agrada disso? De forma alguma. Precisamos então viver com intensidade no chamado de Deus à obediência. Estamos aqui para obedecer, estamos aqui para cumprir os seus mandamentos, evidenciar esta nova vida em Cristo Jesus, tudo isso para o louvor da glória dele. Ou você quer ser chamado de feiticeiro? Ou você quer ser chamado de idólatra? Ou você quer ser chamado de arrogante? Não, mas a lei quem dita sou eu. Aqui quem estabelece a lei sou eu. Eu faço da minha forma, do meu jeito. Eu faço assim, eu faço assado. Será que é dessa forma? Será que é desse jeito? Será que é assim que nós devemos nos portar? Não, queridos, nós não podemos ser igual a Saul. Deus deu uma ordem: destrua tudo. Mas ele deu um jeitinho. E é interessante que o versículo 24 deixa bem claro: ele ouviu a voz do povo. Foi exatamente isso que aconteceu no Jardim do Éden. Eva ouviu a voz da serpente e Adão ouviu a voz de Eva. Essas vozes que ecoam em nossos corações para nos tirar o foco, nos tirar da presença do Senhor, nos tirar do chamado da obediência ou para a obediência. Por isso você deve estar firmado na palavra, firmado nas ordens, nos princípios estabelecidos pelo Senhor para a sua igreja, para o seu povo. Você deve pautar a sua vida na verdade. Olha o que Paulo disse, estudamos assim, queridos. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13: entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Fé na verdade. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Fomos alcançados pela verdade. O Espírito Santo de Deus operou esta verdade em nossas vidas, pregou esta verdade para nós, nos apresentou esta verdade, nos mostrou a verdade. Ele é o Espírito da verdade. E nós devemos pautar a nossa vida nesta verdade, firmar os nossos passos nesta verdade. Ele chega a dizer para seus irmãos, no versículo 15: assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. A igreja em Atos, a igreja primitiva crescia porque eles eram fundamentados na doutrina dos apóstolos. Eles estavam ali perseverantes na doutrina dos apóstolos, na vida de oração, na comunhão, no partir do pão. Porém a doutrina era a base
A doutrina é o cerne das nossas vidas. A doutrina que vai nos firmar é os princípios estabelecidos por Deus para a nossa vida. Por isso, queridos irmãos, obedeçam a palavra de Deus, obedeçam aos seus mandamentos. Para de colocar as ideologias na frente. Para de colocar as ideologias para pulsar no seu coração, na sua mente. Para de colocar os princípios estabelecidos pelo mundo fraco e pobre, que Paulo diz em Gálatas, para nortear a sua vida. Não é a palavra, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que deve estar em nossos corações como uma primazia, como centro, ou no centro das nossas vidas. Melhor é obedecer do que os rituais religiosos. Tem gente que se veste bonito, aparência igual a de Saul, formosa, mas por dentro, misericórdia. Odeia seu irmão, tem raiva de seu irmão, persegue seu irmão, critica seu irmão, degrida a imagem do seu irmão, não ajuda seu irmão, não quer relacionamento, não quer comunhão, não quer intimidade. Que amor é esse? Que mandamento é este? Que vida é esta cristã? Meio termo não existe para Deus. Ou você serve ou não serve. Não tem como servir a dois senhores, ou agrada um ou desagrada a outro. Você deve servir ao Senhor de maneira plena, obedecê-lo. Você foi chamado à salvação, você foi chamado para obedecê-lo. Quer adorar a Deus? Obedeça, ouça a sua voz. Olha o chamar, né? Chamar, na verdade, é a expressão correta de Deus para o seu povo. Em capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 4: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Ouve Israel, o Senhor nosso Yahvé, nosso Yahvé, Jeová, é um único Senhor. Oh, maravilha! A Ele nós prestamos obediência. Obedeça, obedeça. Para aplicação, eu quero fazer para a gente concluir. Você luta para cumprir a vontade de Deus? Você quer alegrar o coração de Deus? Então, cumpra a sua vontade. Obedeça. Obedeça ao Senhor de todo o vosso coração. A segunda pergunta: se Deus usar alguém para sinalizar o seu pecado, qual vai ser a sua reação? Você vai justificar igual a Saul? Você vai esconder? Você vai mentir? Qual vai ser a sua reação? O discípulo autêntico de Cristo, ele vive exclusivamente para o louvor da glória dele. Então preste atenção no que eu vou te falar. Se Deus usar alguém para sinalizar o seu pecado, se alegre. Como assim? Se alegre, pois é o amor de Deus sendo manifesto sobre a sua vida. Deus te ama. É por isso que Ele vai até o seu encontro, para mostrar aquilo que não está alegrando o coração dele, aquilo que está lhe afastando dele, está lhe fazendo pecar, está lhe fazendo afundar, ou ser lançado mais e mais num abismo, porque o abismo chama outro abismo, diz o Salmo. Meu irmão, minha irmã, você foi chamado, a senhora foi chamada para a obediência. Obedeça ao Senhor de todo o vosso coração. Que o Senhor aplique a sua palavra às nossas vidas. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela mensagem desta noite. Queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos comunicado de forma tremenda, tem nos ensinado
tem nos direcionado à tua verdade. Obrigado por este chamado. É uma honra estarmos submissos a ti, às tuas ordens. Nos ajuda, Senhor, a aplicar os mandamentos do Senhor em nossa vida. Em nosso viver diário, queremos glorificar o teu santo nome. Desde já, queremos orar e agradecer por tudo. E fazer esta oração em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém.